Boa noite, igreja, graça e paz. Como vocês estão? Tudo bem? Então tá bom. Nós vamos hoje, sem muitas delongas, meditar no texto que a gente pode encontrar na palavra de Deus lá em Êxodo 25, versículos 1 a 9. Êxodo 25, versículos 1 a 9. Vamos fazer a leitura da palavra do nosso Senhor. Ela diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vamos orar ao nosso Deus por essa palavra tão maravilhosa que Ele coloca diante de nós? Senhor, graças nós te damos, porque nós estamos aqui em Tua casa, cultuando ao Senhor, tendo esse privilégio, ó Pai, de adorar a Ti, de nos colocarmos diante de Ti para podermos receber o perdão dos nossos pecados, de louvarmos ao Senhor por todos os feitos e todas as maravilhas que o Senhor faz por nós. Nesse momento agora nós queremos Te pedir que o Senhor assim fale através da Sua palavra aos nossos corações, que o Senhor assim edifique todos nós aqui, inclusive a mim que estou aqui a pregar. Usa minha boca para isso e que seja uma bênção, Pai, em nome de Jesus é que nós choramos. Amém. Bom, irmãos, durante os acontecimentos desse livro aí de Êxodo que a gente tem em nossas mãos, e não sei se vocês perceberam durante a liturgia toda, nós vimos, assim como em outras partes da Escritura também, que Deus, Ele, de certa forma, Ele sempre busca se aproximar do seu povo. De várias formas, a gente vê que Deus sempre quer estar no meio do seu povo. Ele sempre quer estar se relacionando com os seus. Ele quer chegar mais perto. Ele quer um relacionamento mais estreito. Ele quer um relacionamento vivo. Uma vida de eterna comunhão com cada um de nós. Com cada um que faz parte da sua aliança. Com cada um que faz parte do seu povo. Do povo que foi separado assim por Ele. E aí, desde o capítulo 1, se a gente dá uma lidinha lá em Êxodo, desde o capítulo 1, o Senhor, Ele traça uma sequência de acontecimentos que possibilitam ou ajudam ao povo a estar cada vez mais junto dEle, junto da sua pessoa, de modo que não apenas eles estivessem junto da presença de Deus, mas também que eles tivessem, de fato, um relacionamento verdadeiro com esse Deus poderoso, com esse Deus que era o seu Salvador. Estando o povo de Israel no Egito, continuando uma parte da história de Êxodo, sendo assim tratados como escravos e em condições péssimas e horríveis de vida, Deus assim, Ele convoca um homem, desde o seu nascimento, como a gente vê lá no início de Êxodo, mas de forma oficial, lá no acontecimento da sarça ardente, para que assim pudesse ser o libertador do seu povo. Quem que é esse homem? Moisés. Moisés foi o homem chamado por Deus para libertar o seu povo. Não só Deus o convoca, mas também Ele o sustenta. Da mesma forma que Ele sustenta Arão, que é aquele que caminha junto com Moisés, durante a sua caminhada, para que eles pudessem confrontar a Faraó, de maneira que o povo de Israel pudesse sair do Egito.
E aí, diante da rigidez do coração de Faraó, continuando a história, Deus assim manda pragas para que assim pudessem assolar ou prejudicar de forma tamanha a terra do Egito, para que Faraó pudesse libertar o povo, para que ele pudesse deixar o povo partir. Por um momento, o Faraó, a gente vê que ele deixa o povo sair. Só que o seu coração era tão duro que ele retrocede na sua palavra. Ele volta naquilo que ele tinha prometido e ele, assim, então, persegue os israelitas. E aí, entre a saída do povo e o arrependimento de Faraó, entre esse momento em que o povo ia sair, até que o Faraó tinha deixado o povo sair, até que ele se arrependeu, Deus já se aproxima do seu povo. Ele se aproxima mais dos israelitas, dando para eles ordenanças para uma vida fora do cativeiro. Então, dentro desse período aí de preparação para sair, Deus já fala o que ele quer que aquele povo faça depois que eles saírem da terra do Egito. E quando assim vem a perseguição, e literalmente a cavalos e carros, a perseguição vem por Faraó, através do mar aberto, Deus sustenta o seu povo, e através assim daquele que ele chamou, o mediador, que é Moisés, ele livra cada um deles das garras dos egípcios, do ataque inimigo. Continuando a nossa história, durante a peregrinação no deserto, mesmo diante das reclamações que o povo de Israel fazia constantemente diante de Deus, Deus ainda assim, mesmo que ele pudesse entregar o povo nas mãos dos amalequitas, que era um outro povo que apareceu para poder atacar ou tentar o povo de Israel, ele ainda assim, por sua graça e a sua misericórdia, se mantém próximo daquelas pessoas. E aí, como que ele faz isso? Ele envia 2 colunas, uma de dia, de nuvem, para guiar aquelas pessoas, e outra de noite, que é de fogo, para que assim não só pudesse guiar as pessoas pelo caminho, mas também para que elas pudessem ter luz em meio à escuridão. E além de livrá-los do inimigo, ele envia também alimento que vem do céu, que é o maná, e também tirava a água da rocha, por Moisés, que feria a rocha em algumas vezes para tirar a água, para que o povo pudesse ser saciado. E aí, mais próximo do seu povo, Deus passa a Moisés, chegando no capítulo 25, seus mandamentos e o livro da aliança, os 10 mandamentos que a gente conhece aí, tá? Para que o seu povo pudesse viver ao seu lado. Ele assim traz o povo, então, quando ele faz isso para mais perto, ele quer que o povo entenda o que precisa fazer para que essa comunhão com ele pudesse ser estabelecida. E aí ele convoca Moisés, Arão e os filhos de Arão, além de 70 anciãos, que representavam o povo de Israel, para que assim eles pudessem ser redimidos diante de Deus, para que eles pudessem assim não só estar diante da presença de Deus, mas também ter um relacionamento com Ele, ter os seus pecados perdoados, serem santificados e verdadeiramente autorizados a se relacionarem com esse Deus, com o seu Senhor. E aí a gente enfim chega no capítulo 25, que é o nosso texto de hoje. Deus, ele pretende assim sair do seu monte. A gente vê nesse período todinho Deus só se aproximando do povo. E agora ele quer sair do monte, que é onde ele estava, onde ele chamou esses homens que eu acabei de falar, para se chegarem perto dele, serem redimidos, e se dirigir ao meio do seu povo, através de um tabernáculo, através da construção de um espaço que ele poderia estar. Nessa transição, nessa mudança que Deus faz, Deus dá a Moisés, aí como a gente viu, algumas orientações importantes para que ele pudesse passar para o seu povo. Mais algumas, né? Que ele já deu tantas como a gente viu agora. Mas também que servem para nós, hoje, no século 21.
Porém, o nosso texto de hoje ele vai só mostrar algumas, porque o capítulo 25 ele traz muita coisa, e hoje nós vamos ficar com apenas algumas. Quando nós recebemos uma pessoa em nossa casa, um convidado que vai passar dias e dias na nossa casa, o que a gente faz? Primeiramente, a gente chega para a pessoa, pergunta para a pessoa o que ela gosta de comer, para que a gente possa preparar os alimentos para que a pessoa se sinta bem em nosso meio. A gente pergunta para ela alguns outros detalhes, para que a gente possa sempre tratar a pessoa bem enquanto ela está conosco. Além disso, nós buscamos sempre trazer um conforto, o máximo de conforto possível para a pessoa em nosso meio. E nesse texto aí, não é diferente, só que acontece de uma outra forma. Diferente de nós, que vamos até o convidado perguntar para a pessoa o que ela quer, o que ela gosta mais, Deus ele já vem falando o que ele gosta. Deus já vem trazendo assim para Moisés, ele chama Moisés para mostrar para ele como as coisas deveriam ser feitas, e ele deixa claro para aquelas pessoas, para o seu povo, que eles deveriam cuidar da organização do local, do tabernáculo, para assim poder conseguir receber o Senhor. Deus desejava que o seu povo estivesse envolvido em cada um dos detalhes, naquele momento da construção, da edificação do tabernáculo, naquele momento tão solene e sublime, que era o fato de que Deus estaria mais próximo deles, estaria mais íntimo deles. As pessoas deveriam, como a gente veio no início, trazer ofertas, além de organizar o santuário de forma minuciosa e de forma bem detalhada, para que assim ele pudesse habitar no meio deles. Como nós podemos ver também mais para frente nesse texto aí de Êxodo 25, 1 a 9, Deus ele deseja que uma arca, além de 1 a 9, Deus ele deseja que uma arca seja construída e que o propiciatório seja moldado da mesma forma que um candelabro, que sejam colocadas cortinas de linho nas dependências do tabernáculo, ou seja, no local do tabernáculo, entre outros detalhes, muitas outras coisas, além desse texto de 1 a 9. Um exemplo parecido com esse que nós podemos ver no livro de Neemias, por exemplo, em que o povo é reunido por um homem para poder fazer alguma coisa e levantar, edificar algo para o Senhor. A gente vê ali que Neemias foi chamado por Deus para que ele pudesse reunir o povo de Israel que estava no cativeiro para poder edificar novamente o local que era a terra do povo de Israel. Neemias, então, da mesma forma que Moisés não podia fazer nada sozinho, Neemias também, ele não poderia reerguer uma cidade sozinho. Então, Deus ele capacita o povo e conduz o povo, liberto do cativeiro, na construção da sua terra. Ele faz o quê? Ele mostra, no caso Neemias, ele incumbe ele dá uma tarefa para cada pessoa, cada habitante daquele povo, daquela terra, tinha que fazer uma coisa. O israelita que tinha uma parte do muro próximo à sua casa, por exemplo, ele tinha a responsabilidade específica de construir aquela parte do muro. Ele tinha que se envolver, ele era obrigado a se envolver e construir a parte do muro. Então, se eu tinha uma casa aqui e o muro aqui atrás, eu tinha que construir esse pedaço do muro. E era assim que o povo de Israel tinha que fazer. Vamos dar uma lidinha em Neemias 3, de 1 a 5, para a gente ver isso? Neemias 3, versículos 1 a 5. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel.
Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Racená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Banã. Ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do Senhor, do seu Senhor. Então a gente vê aí, cada um realmente tinha um trabalho a fazer. Da mesma forma, Deus assim estabelece o seu plano eterno, com o desejo de que nós, o seu povo, nossa igreja, a Quinta Igreja Presbiteriana, trabalhe para o seu reino, esteja envolvida com o seu reino. Um exemplo disso é a principal tarefa que o Senhor Jesus assim coloca em nossas mãos, que é o pregar o evangelho a toda criatura, que é o que ele assim nos passou. E que evangelho é esse? É o Cristo crucificado e ressurreto naquela cruz, derramou o seu sangue por nós. Pregar a toda a criatura essa passagem, pegar a toda criatura essa boa nova. E não somente isso, irmãos. O Senhor também, além de pregar o evangelho, ele nos traz outra incumbência, que é fazer discípulos. Fazer discípulos onde quer que nós estejamos. Trazer pessoas para próximos de nós, para que eles possam também entender e viver a mesma vida abundante que nós temos no Evangelho, através de se entregar a esse Cristo, que é Redentor, que é purificador e que é santificador. Um outro exemplo também que nós podemos aplicar para nós, como igreja, é que Deus deseja que os seus filhos estejam totalmente envolvidos no trabalho de sua casa, de seu tabernáculo, porque é ali onde ele está também. E aí, quando eu falo tabernáculo, eu falo deste lugar, por exemplo, da Quinta Igreja Presbiteriana. Então, se eu ou qualquer um de vocês que estão aqui, nós temos deixado de servir ao nosso Senhor, ao nosso Deus, neste lugar, levando o nome desta igreja para fora daqui, para a vida das outras pessoas, seja porque nós achamos que apenas comparecer aos domingos, principalmente aos domingos de ceia, seja o suficiente para que nós possamos assim viver para Deus, viver para a glória e para a pregação do Evangelho, para que o Evangelho seja assim anunciado. Se nós achamos que é suficiente viver para Deus dessa forma, arrumando várias desculpas, se atolando de vários outros compromissos em nossas vidas, que são totalmente dispensáveis, estamos nós vivendo contra a vontade de Deus. Resumidamente, se nós não nos envolvemos com a casa de Deus, se nós apenas chegamos aqui nos domingos para cultuar ao Senhor, nós estamos pecando contra Deus sem se envolver com o seu reino, sem se envolver com esse espaço aqui, com essas pessoas que estão aqui. Deus não se agrada, e Ele não se agrada de quem está apto para servir e não serve. Como nós vimos agora, o povo de Israel, da mesma forma que nós atualmente, precisava de estar envolvido nas preparações do tabernáculo, porque caso contrário, Deus não estaria ali. O povo de Deus precisa estar envolvido para que ele esteja aqui. Porém, apenas estar envolvido, isto é, organizando as cortinas, construindo a arca que ele mandou, moldando o propiciatório, o candelabro, entre outras coisas, não bastava para que Deus assim estivesse no meio deles, habitando entre o seu povo. Ou seja, apenas fazer essas ações não basta para que ele esteja ali. Tem algo mais. Como nós podemos ver nos versículos 1 e 2,
a gente não vai ler, Deus, através de uma das ações dadas ao povo, nessa preparação, ele mostra que se os seus corações, o coração daquelas pessoas, daqueles indivíduos ali de Israel, se eles não estivessem inclinados ou desejosos em amor, em fazer aquelas ações do templo em gratidão a Ele e em verdadeiro serviço, toda aquela preparação, toda aquela cortina bonita na parede, todo aquele candelabro cheio de puro ouro, de nada valeria. Seria tudo em vão se eles não colocassem os seus corações naquilo que eles estavam fazendo. Eles estariam mesmo fazendo o que Deus mandou, agindo como ingratos diante do Senhor, da sua pessoa. Sabe quando nós recebemos em nossa casa aquela pessoa que é um pouquinho desagradável a nós, que às vezes gera nos nossos corações algumas impaciências e irritações, por exemplo, que mexe nas nossas coisas sem que a gente mande, que a gente deixe, e que nos irrita por conta desse tipo de situação? Muitas vezes a gente não não fala nada para a pessoa porque a gente não quer criar uma situação chata com ela. A gente não quer tratar mal para criar um embaraço com a pessoa naquele momento ali. Bom, geralmente nós conseguimos mascarar os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas sensações das pessoas. A gente faz uma cara bonitinha e passa. Mas com Deus isso não rola. Com Deus a gente não consegue segurar e mascarar e esconder essas coisas. O salmista do Salmo 51, ele mostra para a gente lá no final do texto dele, que ele escreve, que um sacrifício ao Senhor, sem um coração e uma alma realmente quebrantada e inclinada a louvar e glorificar o Senhor, de forma sincera, é desprezado por Ele. Vamos ler o texto. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. 19. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Pensando nisso, irmãos, Deus ele apresenta para aquele povo que não só precisariam realizar o ato de ofertar, de trazer ofertas e dízimos diante a Ele, assim como outras coisas que Ele passou, mas principalmente, eles precisariam realizar aquelas ações tendo a motivação, gratidão pelo Senhor, dar tudo aquilo em gratidão ao Senhor, fazer em amor e desejo ardente de glorificar a Deus continuamente. Aplicando para a gente, nós precisamos entender que tudo o que nós vamos realizar ao nosso Senhor e em nome do nosso Senhor, precisa sair de dentro do nosso coração, com gratidão e em virtude da alegria da salvação que Ele assim deu para cada um de nós, que dizemos ser salvos. Então, se eu me disponho a exercer, por exemplo, qualquer tipo de função no reino do Senhor, na igreja em que nós estamos, nós não devemos fazer, por exemplo, reclamando ou de forma mecânica, como muitos de nós realizamos todos os dias. Estamos nós errados quando nós viemos ao culto, por exemplo, simplesmente para nos sentirmos satisfeitos com a nossa consciência. Isto é, para que nós possamos assim ter paz na nossa cabeça. Nós estamos pecando contra o nosso Senhor e enfurecendo a sua pessoa quando escolhemos vir apenas, por exemplo, aos cultos de ceia, achando que nós estamos cumprindo algum tipo de compromisso diante de Deus e pronto, já está simplesmente resolvido diante dele. Nós, assim, estamos errados
e desagradando ao nosso Senhor de forma profunda, quando nós estamos todos os domingos na nossa igreja, de forma mecânica, ao ponto de que nós não nos envolvemos em outras tarefas da casa do nosso Senhor e arrumamos vários tipos de desculpas, achando que nós estamos enganando as pessoas ao nosso redor e a Deus. Mas no final das contas, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós, irmãos, também fazemos piada da cara do nosso Senhor quando nós entregamos o nosso dízimo naquele gasofilaço que foi retirado daqui, da nossa presença, achando que é suficiente para a nossa salvação e para a salvação dos nossos filhos. Deus, Ele tem sondado os nossos corações e Ele sabe muito bem da podridão que há aqui dentro e que há aí dentro, que nós sustentamos e nós mascaramos a Ele. Deus vê tudo, Ele enxerga o nosso coração. Deus ainda, irmãos, tinha mais um desejo, mais uma ordenança para aquelas pessoas que estavam ali esperando por sua presença. Dos versículos 3 até o 7, o Senhor, Ele apresenta a Moisés que o povo precisa ofertar o melhor para o tabernáculo. Alguns dos recursos mais finos e difíceis de se encontrar naquela época, não só naquela época, mas também hoje, nos nossos dias. O Senhor, Ele desejava, assim, ofertas como ouro, prata, bronze, peles de carneiro tingidas de pigmentação vermelha, estofos tingidos de púrpura, por exemplo, azeite para a luz, entre outras coisas. Coisas assim difíceis de achar realmente. Essas pigmentações, por exemplo, não se acham fáceis. Nem naquela época e nem hoje também. Não se acha fácil. Tudo aquilo que aquele povo tinha recebido como oferta, eles tinham que dar ao Senhor. Na saída deles do cativeiro, eles receberam, pela graça e misericórdia de Deus, alguns recursos. E agora era a hora de que eles entregassem esses recursos ao Senhor. Basicamente, o que Deus queria daquelas pessoas era o melhor dos recursos que eles tinham recebido para o seu tabernáculo agora. Quando nós olhamos Paulo, por exemplo, corrigindo os irmãos de Corinto, sobre as suas ações pecaminosas na primeira carta que ele escreveu para eles, vemos que ele chama a atenção daquelas pessoas para que em todas as coisas elas pudessem glorificar o nome do Senhor, dar glória e realizar tudo para a glória do Senhor, seja no comer, seja no beber, seja em qualquer outra coisa que eles viriam a fazer, entendendo que também estariam desagradando ao Senhor se eles assim não fizessem, da mesma forma que o povo de Israel desagradou ao Senhor no passado, rejeitando as suas maravilhas que Deus dava ao seu povo, como a gente viu brevemente no nosso início, algumas coisas. Eles estariam desagradando a Deus da mesma forma que o povo de Israel desagradou a Deus nos tempos de Moisés. Completando então essa ideia, irmãos, lá em Apocalipse 21, 18, João apresenta para a gente que a cidade inteira da Jerusalém Celeste, que virá, ela será feita de ouro, o que nos leva a pensar que até mesmo as ruas serão de ouro. Vamos dar uma lida nesse texto? A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro puro. E aí é engraçado a gente pensar que algo tão valioso como ouro, ele vai ser usado de uma forma tão insignificante por Deus, como o solo que os nossos pés vão repousar. Como o asfalto, por exemplo, serve para a gente. Na Jerusalém Celeste vai ser assim. Então, quando Deus ele pede ao povo para que eles pudessem trazer as riquezas à sua casa, Ele não queria simplesmente que as pessoas dessem aqueles objetos. Ele queria que as pessoas colocassem e dessem o seu melhor, colocassem o seu coração naqueles objetos, em tudo aquilo, entregando da melhor forma para a glória
do seu santo nome. E nós, irmãos, nós não podemos ser diferentes do povo de Israel naquela época. No que tivermos à mão para nós fazermos, temos que dar o nosso melhor, o melhor que nós pudermos fazer, seja aqui na nossa igreja, sendo um professor de escola dominical, por exemplo, que se dedica, que estuda e não somente reproduz algo que recebe em suas mãos, seja um membro do Ministério de Louvor, por exemplo, buscando músicas que sempre tragam boas letras e bons ensinos para nós que cantamos como igreja. Seja também, irmãos, quando nós, por exemplo, cultuamos a Deus de todo o nosso coração em um culto, buscando neste momento entregar o nosso coração ao Senhor, tirando de nossa cabeça os pensamentos que nos distraem durante o momento de cultuar, evitando conversar, evitando mexer no celular, evitando sair para o banheiro ou beber água, irmãos. Nós temos 24 horas do dia para fazermos isso, e em 1h30 é o que a gente quer fazer. Não somente isso, mas também ensinando os nossos filhos que o culto é lugar de reverência a Deus, não é lugar de brincadeira, não é lugar de gritaria, não é lugar de correria, é lugar de reverência ao nosso Senhor. Seja aqui na igreja, seja no trabalho também, nós precisamos buscar glorificar ao Senhor, buscando assim cumprir justamente com as nossas responsabilidades. Se eu fui contratado para fazer algo, eu tenho que fazer o meu melhor naquele sentido, sendo honesto nas minhas transações e não tentando buscar vantagem, vendendo um produto com um preço justo, por exemplo, entre outros tipos de coisas. Que nesta noite, então, irmãos, nós tenhamos entendido que se nós queremos estar do lado do Senhor, se dissemos de fato que nós somos crentes em Cristo Jesus, que nós recebemos Ele como Salvador das nossas vidas, que Ele veio habitar em nós e nos selou, nos comprou a preço de sangue, nos trouxe para a sua família. Se quisermos realmente viver como parte do povo dele, nós precisamos estar engajados em sua casa, servindo o seu reino, envolvido com os outros irmãos, com a sua igreja, seja esta ou qualquer outra igreja que realmente seja fiel à pregação do Evangelho de Deus. Com o nosso coração, servir com o nosso coração inclinado a glorificar ao Senhor, inclinado, motivado pela gratidão, pelo amor, pela vontade de glorificar ao Senhor, buscando sempre oferecer o melhor para a glória e exaltação dele. Que Deus assim nos abençoe, nos conduza e ajude sempre. Amém. Desde já agradeço a oportunidade e até a próxima, se Deus assim quiser.